O que você está comunicando ao mundo? Bem, hoje eu vim contar para vocês um caso muito interessante de uma pessoa que chegou com a seguinte reclamação. Puxa, eu tô no meu trabalho e tudo que as pessoas me pedem, eu com a maior boa vontade, explico tudo nos mínimos detalhes. Se a pessoa me pede uma coisa, eu dou 1000 vezes mais do que ela me pede e isso acaba me causando, por incrível que pareça, grande confusão. As pessoas parece que não acreditam no que eu falo e quando precisam da minha opinião, parece até que elas não me enxergam. O que eu estou fazendo de errado? Bem, claro que diante de um problema desse, uma problemática desse, a gente tem que investigar, não é? E foi o que nós fizemos. Então começamos a investigar como que se deram os primeiros episódios onde essa pessoa tinha que se explicar, não é? Explicar o seu raciocínio para o outro. Então, obviamente, fomos para a infância, não é? O berço dos traumas. E quando a gente começou a perceber, a história, ela estava já direcionando para onde estava a solução. Então essa pessoa contou que logo desde a infância o pai sempre se mostrou muito severo, muito preocupado com a segurança dela e também de todos os irmãos, não é? E obviamente essa autoridade que é o pai, não é? Que representa na família, sempre questionava muito por onde ela estava andando, por que estava demorando e durante toda a infância, obviamente, ela passou sendo restrita, não é? Ela não estava em todos os lugares onde normalmente as crianças estavam, ou seja, o pai não deixava ela estar nos lugares onde quase todas as crianças estavam. Esse problema começa a crescer quando ela começa a ficar adolescente. Porque naturalmente já não são aqueles programas infantis, ela já começa a dormir na casa de uma amiga, a se relacionar com grupos, a sair, chegar mais tarde e sempre era um problema, porque o pai queria que ela justificasse onde ela estava, com quem ela estava. E aí ela começou a detectar, já naturalmente, puxa, eu realmente percebo que o meu pai, ele não acreditava em mim. Então eu me sentia já na obrigação de ter que contar a ele todos os detalhes para que ele já acreditasse em mim. Mas era quase que imediato ele já vir com outras perguntas para ver se eu me contradizia na minha história. Eu cresci assim, eu cresci desse jeito, tendo que me explicar para o meu pai das coisas óbvias que qualquer jovem fazia. Nesse ponto a gente começou a refletir. Será que essa atitude do seu pai traumatizou você, abriu um trauma de expressão? E começamos a perceber que realmente aquilo afetou a forma dela pensar, dela raciocinar, como ela se relaciona com o mundo, não é? Todas as relações dela começaram a ser baseadas numa fala onde ela tinha que pensar muito para dizer, não é? Ela perdeu boa parte da espontaneidade dela nesse processo. Então era uma pessoa que tinha que se preparar muito, muito mais do que o normal para explicar uma coisa ou para simplesmente dar uma resposta para alguém. E obviamente quando ela passa a ser uma profissional, não é, no mercado de trabalho, tendo a sua vida profissional ativa, esse problema fica ainda maior, porque obviamente o que é exigido na maior das vezes é uma praticidade de resolver problemas. E o que acontecia era o contrário, ela sempre trazia uma questão onde era exigido uma resposta, um monte de informações que não eram sintetizadas, na cabeça dela eram super explicadas, mas na cabeça daquele que recebia, aquilo soava como uma descredibilidade. O que ela estava comunicando quando ela expressava as respostas dela? Ela estava comunicando justamente o que o trauma abriu nela. Acredite em mim, você tem que acreditar em mim. Por que que você não acredita em mim? Quando a gente percebeu isso, foi um
estalo de consciência, porque ela se deu conta que quase sempre essa percepção de que ninguém acreditava nela fazia com que ela preparasse respostas cada vez maiores, e era um sem fim de informação que ela queria passar para o outro para ela justificar a atitude dela. Quando a gente percebeu isso, claro, aquilo foi naturalmente se atualizando, porque a visão que ela tinha, o que foi causado, obviamente, por uma autoridade, nesse caso como um pai, e que também pode ter sido, no seu caso, com uma mãe ou com um irmão mais velho, enfim, mas nesse caso é o pai, para ela deu um poder ainda maior no problema, porque obviamente ela dependia dessa confiança, porque senão naturalmente ela não ia estabelecer um vínculo de confiança e portanto a vida dela não ia ter paz. Depois dessa percepção, a gente ainda foi mais fundo. A gente começou a notar que o maior medo, na verdade, do pai dela é que ela fosse mal vista, que ela fosse mal interpretada e assim julgada como uma menina que não tem educação ou uma menina fácil, digamos assim. Quando a gente percebeu que esse era o maior medo do pai, a gente obviamente começou a entender que o feminino estava muito abafado, não é? Que ser mulher, ser extrovertida, aparecer, isso era muito perigoso. E isso chegou num ponto que ela não estava nem pensando nele, mas a gente pegou ele também, que era ser bonita, ser vista. Isso também abafava a expressão dela. Por quê? Porque ela não podia ser, isso era um perigo, era muito perigoso, porque se ela fosse bonita ou se ela aparecesse, naturalmente ela ia ter que se justificar muito mais com o pai dela. Bom, como é que você tá com a sua expressão? O que você está realmente comunicando quando você se expressa? Isso é muito importante, porque quase sempre a gente age, a gente responde ao mundo diante do nosso desafio, não é? E quase sempre a nossa intenção que está por detrás das nossas palavras, está por detrás das nossas emoções, é exatamente ela que comunica a pessoa. Então, para e pensa, reflete sobre qual é o tipo de emoção que você está comunicando. Você está sendo efetivo na sua forma de comunicar ou você está apenas se justificando, não é? Ou você está apenas mostrando credibilidade? Qual é o seu desafio na sua comunicação? Se você gostou do conteúdo, curta este vídeo, compartilhe com quem você ama, se inscreva no canal que a gente vai abrindo outras temáticas aqui. Até mais!